Olá sangue bom, bem-vindo ao canal Conde Nerd. Peço que inscreva, se ative Partiu o pra sininho animação? de notificações, se não for inscrito, e se for inscrito deixa seu like e sugestões e compartilhe o canal se possível. Essa batalha trago duas personalidades que inspiraram lendas. Vlad o Empalador ou Conde Drácula, o príncipe romeno do século XV que emprestou seu nome às lendas de vampiros na qual sou fã. E Oda Nobunaga, o lendário Nobu das histórias samurais até ninjas, foi um famoso daimyo japonês, grande dono de terras com poder político, filho de um pequeno guerreiro, importante no Japão por suas diversas conquistas militares. Por trás das páginas tensas do clássico Drácula, escrito em 1897 pelo romancista irlandês Bram Stoker, existe a história real de um líder impiedoso que deteve o avanço do Império Otomano no século XV. Ele era Vlad III da Valáquia, sul da atual Romênia, embora seus conterrâneos e inimigos tenham usado também o sinistro apelido de Tepes, ou Empalador, em romeno, já que o príncipe tinha uma fascinação macabra por empalamentos. Esse método de execução e tortura prolongada envolvia o uso de uma estaca de madeira. Uma das maneiras de usar o instrumento era enfiá-lo pelo ânus e fazê-lo sair pela boca, mas Vlad III gostava de variar. Podia espetar a pessoa no abdômen ou pregar bebês ao peito das próprias mães, por exemplo. De um jeito ou de outro, o fato é que a coisa doía e demorava. Conta-se que Drácula também fazia isso com pássaros e ratos. Por tamanha bizarrice e crueldade, e por uma série de acasos literários, esse príncipe virou sinônimo de vampiro sem ter ligação com as criaturas da noite. Porém, o verdadeiro caráter do Empalador é quase tão misterioso quanto o desses séries. Herói nacional, tirano sanguinário, uma mistura improvável das duas coisas. Na história de Vlad Tepes, há capítulos que sustentam as duas imagens. Para a maior parte dos romanos, o líder foi um grande defensor do país, livrando a Romênia cristã das espadas turcas. Ele realmente conseguiu defender seu pequeno principado de um império poderoso por algum tempo. Não há dúvida sobre sua crueldade, mas pode-se argumentar, como fazem muitos historiadores romanos, que ele não era pior que outros líderes de seu tempo, afirma a pesquisadora canadense Elizabeth Miller, especialista em ambos os Dráculas, o histórico e o personagem literário. Transilvânia. Foi lá que o príncipe Vlad e seus irmãos Mircea e Radu nasceram, na cidade de Sigiswara. Aliás, essa é a única verdadeira associação do futuro Empalador com a famigerada Transilvânia, já que ele nunca foi conde do lugar. Acredita-se que Vlad veio ao mundo em 1431, ano em que também surgia seu famoso apelido. O imperador germânico Sigismundo convocou seu pai, Vlad II, que governou a Valáquia antes dele, a Nuremberg, e nomeou-o para a Ordem do Dragão, um grupo de cavaleiros dedicado à defesa do imperador e da cristandade contra a ameaça turca. Vlad II parece ter gostado tanto da honraria que adotou o título de Dracul, ou dragão. Drac é dragão em romeno, enquanto o equivale ao. Quando adulto, Vlad III também entrou para a Ordem do Dragão e se tornou Drácula, filho do dragão. Há quem acredite que o termo também tem a conotação de demônio em romeno, mas o fato é que, pelo menos no nome, os dois Vlads, pai e filho, eram guerreiros de Cristo. Em 1400
Era o mais poderoso dos daimyos japoneses. Ele era famoso pela frase: se o pássaro não canta, eu mato. Não tinha problema em abusar da violência, utilizando-a em qualquer coisa que não aparentar ser útil ou relevante para ele. Nobunaga teve o grande efeito de conquistar e unificar quase todo o Japão, antes de sua morte, quando foi obrigado a tirar a própria vida, em 1582. Ele e sua família ficaram marcados como maiores e mais brutais nomes do período Sengoku, em vigor entre a metade do século XV e o final do século XVI. A tentativa de Nobunaga de unificar o Japão em seu nome foi abortada em guerra. Quando ele comandava suas tropas pela região de Onnoji, em Kyoto, foi pego em uma emboscada. Tratava-se de uma revolta comandada por seu maior general, Akechi Mitsude, que o obrigou a cometer o seppuku, uma forma de ritual suicida japonês reservado à classe guerreira. O suicídio em questão é feito por forma de esventramento, tortura que consiste em abrir o ventre da vítima e extrair seus órgãos internos. Após sua morte, houve uma grande disputa entre generais pelo comando das tropas e das terras, tendo um general destronando o outro por um tempo. Quando Hideyoshi toma o daimyonato, uma estabilidade finalmente se estabelece. E o vencedor da batalha é argumentação. Nas versões históricas da primeira animação, Nobunaga vence. Ele tinha bem mais agilidade e técnicas marciais e morreu por ser traído. O Vlad espantou os inimigos por um tempo, mas também os revoltou e quando o bicho pegou, não teve força para aguentar. Já nas versões fantasias da segunda animação, esse Vlad tinha seus poderes completos, então vence por ter uma força, velocidade e poderes bem acima de humanos, e o Nobu não saberia suas fraquezas.